aqui hoje, né? Seu amigo, Caio. Seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe você grandiosamente. Que o Senhor possa falar com você. Como é seu nome? Danilo. Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. Deus abençoe. Minha visita, né? Vocês conhecem o Carlinho e a Esther. O netinho, que não é netinha, é netão agora. A Débora, que já foi pra salinha, também está entre nós, fiquem à vontade. A Daiane também não é mais visita. Né, Daiane? Fique à vontade entre nós. Que o Senhor abençoe vocês grandiosamente. A gente tem ouvido de Deus nesses últimos tempos sobre ouvir, né? Isso, Vitão, que a gente tem declarado, no tempo que a gente estava de férias, essa foi a palavra. Então, a gente vai hoje fazer um prático disso, né? Pra gente não ficar só naquilo que a gente tem ouvido. Porque a gente tem que ouvir, entender, para poder viver. Só ouvir não resolve. Nós temos que ouvir, entender, para poder praticar. Porque a gente só pratica aquilo que entende, ou não. Não é verdade? A gente pratica aquilo que a gente entende em Deus. Então a gente vai fazer um prático disso. E eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida de tudo que vocês têm ouvido de Deus nesses últimos dias, através dos profetas, dos pastores, né? Dos mestres. Quais são suas dúvidas? Que o Vitão está aqui para esclarecê-las todas. Quais são as suas dúvidas, né? Que você tem de dúvida aí? Eu tenho ouvido, ou que você tem encontrado de dificuldade, olha, eu tenho ouvido isso, Deus tem declarado isso, mas na minha vida prática, eu estou com dificuldade de executar essa parte. Como eu posso fazer? E a gente vai aqui buscar em Deus junto, né? A gente não tem receita, mas Deus nos orienta. Porque se todo mundo está ótimo, ninguém tem dúvida, posso chamar aqui na frente para vocês poderem falar, então, a palavra de Deus. Tem dúvida ou não? Cadê, Cida? Seu questionário? Já foi atrás, ela já perguntou. Vocês estão entendendo tudo que Deus está liberando? Estão acompanhando? Todos que estão aqui têm acompanhado essa palavra liberada? Quando que nos visitas mais recente, né? De ouvir Deus, de como ouvir Deus. Todo mundo tem acompanhado? Sim? Sim. Não há dúvida a respeito disso? Tá todo mundo conseguindo praticar? Você igreja aqui vai pro céu daqui a pouco, Jesus amado. Vai ficar só eu aqui. Tá todo mundo praticando, conseguindo praticar o que Deus tem liberado? Vocês têm vergonha? Não, isso não deve ser. Isso já passou, esse tempo da vergonha. Não pode ser. Né, Rô? Acho que não, né? Será? Que ainda tem vergonha? Então, Vitor, eu queria que, já que eles sabem tudo, já estão vivendo a palavra, vamos embora, pode fechar a Bíblia. Eu queria que você desse uma resumida, minutos, será que dá? Assim, disso que Deus tem liberado. Antes da gente entrar nisso que a Thelma trouxe do encorajar, ouvir para encorajar, né? Que foi o que a Thelma trouxe pra gente estar ministrando. Eu queria que você, porque eu vou usar a prática agora, disso que ela trouxe. Que ela trouxe 7 itens. E nós vamos praticar esses 7 itens juntos aqui, para a gente poder levar em prática para casa. Mas que você liberasse sobre eles um resumo disso que Deus tem trazido. Do ouvir, do entender e do praticar aquilo que temos ouvido e entendido. Pode ser? Eu quero falar só... na verdade, eu quero falar algo que eu tenho estudado nesses dias. A gente separa certas coisas, né? A gente separa o ouvir, do entender, do praticar. E se a gente olhar a fundo original, quando Deus fala para que a gente ouça, a palavra ouvir no original é a mesma palavra que obedecer, é uma palavra só, não existe essa separação. Traduzindo para o português, a gente separou ouvir e obedecer. Mas no original, cara, o ouvir e obedecer é uma palavra só. Então a gente precisa entender que quando Deus libera algo sobre nós, quando Ele libera algo dos céus, a gente fala que a gente precisa discernir os desenhos dos céus, o entender, o ouvir e entender e praticar é uma coisa só. Isso tem que estar impresso dentro do nosso espírito. Que Deus nunca vai falar algo para nós simplesmente para cair no campo da teoria e que a gente não alcance a prática. Então a gente precisa mudar algumas coisas, alguns conceitos, como por exemplo, eu vou tentar viver, eu vou tentar. A gente tem que viver, querido.
A gente tem que viver, porque quem tenta é o diabo. Quem tenta é o diabo, a gente tem que ir lá e viver, cara. E isso eu não quero colocar um peso sobre nós, assim, é claro que a gente precisa respeitar as etapas, os processos, mas a gente precisa assimilar toda a revelação, tudo aquilo que Deus imparte sobre nós, com um único objetivo, que é viver isso, cara. É ouvir e obedecer. É ouvir e obedecer. E tem uma palavra que eu estou estudando muito e eu vou compartilhar esses dias com vocês, que é sobre... Eu tenho matutado, já falei um pouquinho, mas quando eu tiver oportunidade nessa casa, eu vou explorar um pouco mais o tema, que é sobre igreja. O que é essa igreja? Que quando Jesus ele fala, a primeira vez que ele fala igreja, é a famosa, essa é uma das passagens que eu mais gosto, quando ele está falando lá para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou, e os discípulos respondem, estão dizendo que tu és Jeremias, João Batista, um dos profetas e tudo mais. E ele pergunta, e vós, quem dizeis que sou? Aí o Pedro, né, sempre ele, tinha que ser o Pedro vai, levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vai, e Jesus responde a ele, tu és Pedro. Eu já ministrei isso várias vezes. Esse texto é excelente, né? Esse texto é muito rico, querido. Porque o Cristo está definindo a identidade de Pedro, e depois ele fala sobre a igreja. Ele fala, tu és Pedro, que é pedaço de rocha. Ele está falando sobre a identidade. E ele fala, sobre essa rocha eu vou edificar a minha casa, a minha igreja. Ele fala. Então assim, ele está dizendo que ele é a rocha, mas o Pedro é um pedaço, é uma fagulha de rocha. Ele está dizendo, quem te gera sou eu, Pedro. Você saiu de mim, você é parte minha. E aí ele começa a falar sobre o destino da igreja. E ele fala, eu vou edificar a minha igreja, a minha casa. E a palavra traduzida por igreja, queridos, que é a primeira vez que aparece na Bíblia, do grego é a palavra, a gente sempre ouviu que é chamados para fora, que é eclésia, né? Quantos já escutaram isso? Sim. Sim? Né? A gente sempre ouviu nas escolas bíblicas, na escola de teologia, algumas não, praticamente todos, eles ensinam, né, que a palavra grega é eclésia, porque é desse jeito que foi traduzido, eclésia, que significa chamados para fora. Sim? Sim. Mas Jesus não falava grego. Sim? Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico e muito provavelmente hebraico, que é uma língua muito similar. Então, queridos, alguns estudiosos, e eu confio muito nisso, que a palavra que Jesus libera ali não é a palavra eclésia, mas é uma palavra hebraica que se traduz como carral, que é a mesma palavra que o Moisés libera em Êxodo, quando o Deus chama o povo para se aproximar. Deus diz para o povo se aproximar porque ele ia se manifestar para o povo. Lembra que o monte chacoalha, fumega? Aí diz o texto que Moisés, chamando o povo para fora para ir ao encontro do seu Deus. Dessa maneira que está o versículo. Essa palavra é carral. Quando ele libera a palavra carral, é Moisés chamando um povo para fora do arraial para ir ao encontro do seu Deus. Isso é carral. Então, muito provavelmente, eu acredito muito nisso, que a palavra que Jesus libera naquele momento é carral. Eu vou edificar carral. Que significa um povo chamado para fora, sim, mas para ir ao encontro do seu Deus. E aí, na hora de traduzir a Bíblia para o grego, a palavra que mais se aproximou de carral é a palavra eclésia, que é um povo chamado para fora. Mas na essência da coisa, queridos, a igreja é um povo chamado para fora. Mas para quê? Com qual propósito? Para ir ao encontro do nosso Deus. E isso precisa estar claro para a gente, cara. Porque senão, sabe por quê? A gente vai se meter em coisinhas fazendo na força do nosso braço, cara. Porque chamado para ir para fora, aí a gente vai querer se meter em certos buracos só porque nós somos chamados para ir para fora. Porque nós somos eclésia. Então vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer ações sociais. Vamos ir para a rua fazer manifestos. Vamos ir não sei o quê. E essas coisas são boas, queridos. Mas se nós tivermos com um propósito de encontrar Deus lá. Amém?
Tudo que a gente fizer, cara. Eu não sou chamado para trabalhar só simplesmente para trabalhar. Eu sou chamado para trabalhar, mas eu preciso encontrar Deus no meu trabalho. Eu preciso encontrar Deus em todos os lugares. Nós somos chamados para encontrar Deus, queridos. Por isso a gente precisa resgatar o livro que a gente leu há 15 anos atrás, Caçadores de Deus, lembra? Só eu que li esse livro? Não. E agora é escandalizado. Lembra, cara? Eu não sei se você lembra não, mas quando surgiu esse livro, todo mundo, porque tu é um caçador. Toda igreja que você ia, Senhor, eu quero caçar o Senhor. Precisamos caçar Deus, caçadores de Deus, caçadores de Deus. Mas de fato, queridos, nós precisamos ser caçadores de Deus. Precisamos encontrar Deus, cara. Precisamos encontrar Deus nos detalhes. Nos detalhes, cara. Em tudo. Em tudo. Deus fala com a gente nos detalhes. Deus fala com a gente através dos nossos filhos. Deus fala com a gente vendo um filme. Deus fala com a gente vendo novela. Não, isso não. Deus fala com a gente. Ah, meu irmão, brincadeira. Vocês estão entendendo, cara? Então, se trata de ver, de ouvir Deus em todos os lugares, cara. Quando a gente fala de ouvir Deus, é ouvir Deus em tudo. Não é ouvir Deus aqui através de mim. Não é ouvir Deus só através de uma bela pregação da Bíblia. É ver e ouvir Deus através de tudo, cara. Porque você é igreja. Você é chamado para encontrar Deus. Você é chamado para encontrar Deus. Porque quando eu vou nesse objetivo, eu ouço, eu discerno aquilo que Deus quer fazer. Eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer. Por isso que a gente fala, eu só desfruto daquilo que eu entendo. Por quê? Porque se eu não entender, eu não consigo usufruir de nada, querido. Eu não consigo, cara. Ó, eu tenho um iPad igual ao do Leandro. Mas ele usufrui muito mais do que eu, porque ele entende e eu não. Aleluia! É verdade, né? É verdade mesmo. É verdade, cara. Eu só sei que tem o Pages e a Bíblia. E é só o que eu sei. Mas o Leandro usufrui de tudo, ele consegue fazer uns negócios que eu depois falo, mas como? Porque ele entendeu e eu não. Então se ele entende, ele desfruta, querido. Por isso que a gente vê pessoas, não, mas eu tô 20 anos, eu sou 20 anos de crente. O irmãozinho só tem 2 anos de crente e ele tá tão avançado. Por quê? Porque ele entendeu a coisa, cara. Porque ele foi ao encontro de Deus. Ele foi ao encontro de Deus e ele entendeu. É como os filhos de Zacar, homens entendidos nos tempos e sabiam o que tinha que ser feito. Por quê? Porque eu entendo o tempo que eu vivo. Eu entendo aquilo que Deus está desenhando. Então eu sei aquilo que eu tenho que fazer. Isso é ouvir, não é só ouvir, é ouvir e entender para que a gente possa desfrutar, cara. Mas o que precisa ficar claro, eu entendo em nome de Jesus, isso no reino dos céus, para Deus, é a mesma coisa. Entende? Ouvir, entender e aplicar é uma coisa só, cara. Não existe essa separação. Esse é o propósito original de Deus, querido. Esse é o propósito original de Deus. Por isso Deus nos estabelece, nos representa e nos levanta como representantes do seu reino. Porque nós somos representantes do reino dos céus, cara. Vocês entendem ou não? Sim. Nós somos representantes do reino, cara. Por quê? Porque no desenho de Deus, no plano original de Deus, quando Ele libera o seu dabar, quando Ele libera a sua palavra, a palavra toma forma em nós. A palavra encarna em nós, porque nós precisamos seguir a pegada do Cristo, e assim era com Cristo. Cristo é a palavra encarnada, é uma coisa só, não tem separação, não há divisão. E assim é com nós, porque Cristo é em nós, a esperança da glória. Por isso Cristo disse assim, se vocês acreditarem, vocês vão muito além, vocês farão obras maiores. Ou seja, vocês vão caminhar numa outra dimensão. Porque é uma só, é uma identidade. Por isso ele estava dizendo para Pedro, você é pedaço meu, você é fagulha de rocha, ou seja, a sua identidade está estabelecida em mim, você é parte de mim, eu te gero, você sai das minhas entranhas. É uma coisa só, queridos, eu não sei se você está entendendo. Para que você desfrute com o Leandro, desfrute na época. Amém, querido? Então, o que a gente... Posso ir? Continuando? Então, não, queridos, a gente só precisa entender essa questão de que tudo é dele.
Tudo é parte do Cristo, querido. Tudo parte do Cristo. E nós estamos nele. Se a gente tentar viver o Evangelho na força do nosso braço, a gente vai se cansar e se frustrar. A gente não vai conseguir, cara. Por isso que a gente não entende. Por isso que a gente não consegue aplicar. Porque a gente tenta separar essas coisas. Porque aí o entendimento, a revelação que o Senhor libera sobre nós, a gente quer entender na nossa mentezinha. Na nossa limitação humana. E aí a gente começa a separar. Porque cai a ficha aqui, mas eu não consigo aplicar. E aí a gente bate cabeça. Por quê? Porque eu só vou viver através dele, é através do Espírito. Ele é o quem me guia em toda a verdade. Eu não consigo, queridos. Eu não consigo viver aquilo que o Senhor tem revelado na força do meu braço. E você não consegue, cara. Mas a gente insiste em viver as verdades de Deus sem Deus. E aí a gente fica batendo cabeça, cara. Porque a gente olha para nós sempre. Lembra no sítio que eu falei lá de Davi e Golias? Tava todo mundo ou não? Eu tava. Lembra? Por quê? Porque a gente vem do evangelho muito humanista, cara. Que a gente centraliza o homem sempre. Sempre nós somos a gente quer ser os heróis em quadrinhos toda vez. A gente quer ser o principal da história, como é que é? Protagonista. E eu sei que a gente ouve, seja o protagonista da sua história. Sim, beleza, seja da sua história. Mas, querido, no reino dos céus, o protagonista é Jesus, cara. O protagonista é Jesus. E eu tenho um prazer imenso de ser o coadjuvante para ele. Amém. É o que Paulo dizia, eu sou colaborador, cooperador no Evangelho com Cristo. Amém. Tremendo, cara, é com Cristo, é lado a lado. E a gente fala, vai Jesus, que o reino do Pai seja expandido e que a gente esteja nessa terra para expandir o reino dos céus. Eu não estou nem aí se a gente vai ter uma vida bonitinha ou não. O nosso propósito é expandir o reino do Pai, é fazer o Cristo conhecido. Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós, é Cristo se manifestando através de nós. É através de mim, através de você. O propósito é esse. Se você vai se dar bem ou não, cabe a Ele e não estou nem aí. Entenda isso, querido. Eu não quero ser radical, não quero colocar um peso sobre nós. Mas o propósito nosso nessa terra é fazer com que o Cristo seja conhecido, cara. É fazer aquilo que é aplicar aquilo que ele disse. É cuidar das viúvas, é cuidar dos órfãos, é amar uns aos outros. A gente precisa viver isso. Na força humana, não podemos, a gente não consegue, cara. Eu estava estudando isso que você está compartilhando aí com a gente. E esse versículo... falou muito comigo em Efésios 1:10, fala para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso está falando tudo, no trabalho, em todos os lugares. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Esse é o propósito. Em Cristo todas as coisas. Essa separação é maldita, querido. É terrível, cara. A separação que a gente faz. Porque a gente tende a separar o secular do sagrado. Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso não existe. Eu sou tão cristão na empresa onde eu trabalho como eu sou cristão aqui. Eu sou tão cristão buscando pão na padaria como eu sou cristão aqui. Porque é relacionamento. Não se trata de religião, não se trata de algo religioso. Se trata de se relacionar com Ele, cara. Amém. Se trata de estar com Ele, de sentar com Ele e estar com Ele. Amém. De sentar para ver o Coringão ganhar da Libertadores junto com Jesus e falar aleluia, Jesus. Heresia, Jesus. Deus é fiel. Cara, a gente precisa ver Deus em todas as coisas, querido. Entenda, Deus, você não está mais perto de Deus porque você está aqui, amém? Amém. Você precisa estar perto de Jesus todo momento. Amém. Porque aqui, entenda bem, às vezes vai falar, então já que eu vou ficar na minha casa assistindo Faustão com Deus, então. Queridos, nos reunimos como igreja. Amém? É um povo que se reúne com o mesmo propósito.
Cada um na sua característica, cada um com uma habilidade dada e com um dom dado por Deus. Mas nos juntamos como igreja, cara, com um propósito. Qual o propósito? De ir atrás de Deus, de ir ao encontro dos céus, de sair, vamos para fora, com o objetivo de manifestar Deus, de encontrar Deus, de revelar o Senhor, de cumprir a famosa palavra de Romanos capítulo 8, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação, a revelação dos filhos do Senhor. Qual filho? Dos filhos maduros. A gente precisa encontrar Deus. E como eu disse no sítio, que eu já estava esquecendo, quando a gente lê a famosa história de Davi e Golias, aí a gente vê lá o Davi, a gente acha que nós somos o Davi. Ah, eu quero ser Davi, eu quero derrubar o gigante, aleluia, o gigante da falta de fé, o gigante. Queridos, essas coisas são legais até, eu acho, mais ou menos. Porque é claro que a gente tem desafios, e a gente precisa viver os desafios. Amém? Eu não quero ser radical, eu não quero parecer radical. Claro que a gente tem desafios, a gente precisa ir rompendo. Beleza, legal. Mas queridos, a Bíblia se refere ao Cristo, cara. A Bíblia está dizendo sobre o Messias, do rejeitado, do rejeitado, aquele que diz que pode alguma coisa boa sair de Nazaré. A Bíblia está se referindo ao Messias, a Jesus que derrubou o gigante da morte, foi lá, tomou a chave da morte do inferno, e ele venceu, cara, para nos dar vida. Ele venceu. A Bíblia se trata dele, o reino se trata dele, ele é o protagonista. Isso que a gente precisa entender, é tudo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Paulo dizia, o Paulo clamava e gritava, porque dele, por ele, para ele. Se trata dele. Amém. Se trata dele. Então, quando a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vidinha, e começar a olhar para ele e falar, é pelo Senhor, é através do Senhor e para o Senhor, que são todas as coisas. Aí a gente vai começar a entender, a ouvir de fato. Porque sabe por que a gente não ouve muitas vezes? Porque a gente está olhando para a nossa vidinha, cara. E a gente está tão ali quadradinho, olhando para mim, para os meus benefícios. Deus, a gente quer que Deus nos sirva, querido. A gente quer que Deus nos sirva, cara. A gente olha Deus como um Deus supridor de necessidades. E aí a gente enquadra Deus. Eu preciso de cura. Então, Deus de cura. Eu quero Deus de cura. E a gente fica clamando Deus de cura. Eu quero Deus da prosperidade, porque eu preciso de um trabalho. Então, Deus da prosperidade. A gente precisa ir ao encontro de Deus na sua essência, querido. Por isso que quando Moisés falou assim, mas quem é o Senhor? Eles vão me questionar, quem é o Senhor? E ele diz, diga que eu sou o grande eu sou. Eu sou. Diga que eu sou te enviou. Tremendo, cara. Imaginou lá os caras falando, mas quem? Você está vindo com essa história louca? Mas quem está te enviando? Eu sou, me enviou. Tremendo, cara. Porque tudo que a gente precisa saber de Deus é conhecer Deus na sua plenitude, na sua essência. É conhecer todos os atributos de Deus. Deus não é só o Deus da cura. Ele é também o Deus da cura. Mas Ele não é só o Deus da prosperidade. Ele é também, mas Ele é o Deus da justiça. Ele é o Deus da retidão. Ele é o Deus da verdade, o Deus do caráter. Amém. Aleluia. Amém. Por isso a gente precisa ouvir Ele, cara. E quando a gente quiser de fato ouvir Deus, porque uma coisa é tratar de ouvir aquilo que Deus quer falar, outra coisa é tentar tirar de Deus aquilo que eu quero ouvir. São duas coisas distintas, porque muitas vezes o que a gente quer é tirar de Deus aquilo que eu quero ouvir, para fundamentar a maneira que eu tenho vivido. Aí eu pego a Bíblia e eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. E aí eu começo a ler a Bíblia segundo aquilo que me é conveniente. Já viu? Ou então eu ouço uma palavra, alguém ministrar, e eu estou lá e eu ouço segundo a minha conveniência. Porque eu trato de fundamentar a maneira com que eu vivo. E a gente precisa entender que o Senhor libera aquilo que Ele quer. E ai de nós, queridos. Ai de nós se tentarmos distorcer aquilo que o Senhor está falando. Ai de nós. Vocês entendem isso ou não? Sim.
Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. A gente precisa ouvir de fato aquilo que Ele libera sobre nós. Não tratar de ouvir aquilo que a gente quer. Isso é muito sério, cara. Porque muita gente, e nós, e eu digo nós, querido, nós, muita gente somos nós. Às vezes a gente ouve e aí a gente quer fundamentar alguma coisa. E a gente fala, não, essa palavra, porque os inimigos, os inimigos, tudo aquilo que tem se levantado contra ele. Não, queridos, os inimigos podem estar roubando a sua vida. As pedras de tropeço, toda pedra de tropeço está amarrada em nome de Jesus. Você pode estar sendo pedra de tropeço na vida de alguém. É verdade. Mas ao invés da gente falar, quando a gente ouve isso, fala, Senhor, será que eu estou sendo pedra de tropeço na vida de alguém? Mas não, a gente pensa no outro. A gente busca as pedras que estão atrapalhando a gente. Amarrado todas as pedras, tá? Jesus. Não é? É verdade. Quando a gente fala que a gente precisa perdoar, tá falando de perdão, a gente não soma o coração, cara, eu preciso perdoar. Eu preciso tirar todo mal do meu coração. Não, a gente vai, fulano tinha que estar aqui, aleluia. Não é, cara? A gente nunca quer olhar, a gente quer ser o centro nas coisas boas. Nas coisas boas, Deus vai levantar, Deus, sou eu, aleluia, Jesus, sou eu. Mas na hora do confronto, cara, aí a gente não quer ser o protagonista da história. Aí nós somos as vítimas. É verdade, todo inimigo vai cair por terra. Porque é um evangelho que satisfaz o ego, é um evangelho que massageia a alma, cara. É o evangelho que trata você como, você é o principal, é o culto da família, aleluia. Que culto da família, cara? O culto é de Jesus. O culto é dele, composta por famílias, amém, composta por famílias, mas o culto é para ele, cara. O culto é dele, ele é o dono, não tem culto da família coisa nenhuma, não tem culto, o culto é dele, é para ele. Vocês entendem isso? Que a gente vem reunir, a gente se reúne para cultuar ele. Então que papo é esse de culto da família? Mas soa bonito, comercialmente falando é lindo. Entende? Sim. Por quê? Porque a gente ainda cultiva um evangelho humanista. Que o homem é o centro. Que o homem é o centro. Venha e tenha, venha e receba, venha e encontre. Encontre o quê? Pode ver que os apelos são sempre para encontrar coisas, cara. Vem, encontre a sua saúde, encontre a sua libertação, encontre a sua prosperidade, encontre a alegria, encontre não sei o que. O que a gente precisa encontrar, encontre o seu namorado. Amém, que deu certo para nós, né, amor? A campanha fluiu aí. Veio várias campanhas. Mas o que a gente precisa encontrar é uma coisa, cara. Uma coisa. Porque nós somos casal, nós somos igreja. Então o que a gente precisa encontrar é Ele. Só Ele. Entende? Isso é ouvir, querido. Entende que é algo além? Não é só, vou ouvir uma pregação. Não. É escutar e encarnar. Ou ouvir, entender e desfrutar Deus na sua plenitude, cara. Isso é vida, isso é evangelho. Porque quando a gente começar a ouvir, a escutar, aí a gente vai ver, Deus, eu não estou nem aí para mim mesmo. Eu sei que eu não sou, eu quero o Senhor. É o clamor de Davi, ele fala, quando ele se vê confrontado, ele fala assim, eu só peço uma coisa, não retires de mim a tua presença, o teu Espírito, porque Davi cai a ficha de que a única coisa que me importa é a presença, é o Espírito do Senhor, é o que ele está dizendo assim, eu não estou nem aí mais para nada, eu só te peço uma coisa, não apartes de mim a tua presença, é só isso, cara, por quê? Porque ele começa a compreender que nada vale mais, nem a vida dele vale mais. O que vale é a presença. Amém. O que vale é o Espírito do Senhor. O que vale é isso, cara. É só isso. Por isso que quando ele perde a filha, o filho, eu não lembro, que morre, que fruto do pecado, ele estava jejuando, ele estava chorando, mas quando morre ele vai adorar o Senhor.
Porque ele diz assim, cara, enquanto ela podia sobreviver, eu chorei, clamei, mas agora que não deu, não interessa. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor, por quê? Porque não se trata das nossas necessidades, não se trata das nossas vidas, se trata do Senhor, se trata dEle, se trata da cultura dos céus impressa em nós, dentro de nós, queridos. E quando as pessoas baterem o olho em nós, elas precisam ver os céus, elas precisam ver o Cristo, elas precisam ver a cultura do céu em nós. Elas precisam bater o olho no Glauco e falar, cara, você é estranho. Você tem algo dos céus, porque a cultura brasileira, todos fazem isso, mas a cultura que me move não é a cultura brasileira, é a cultura do Pai, cara. É a cultura do Pai que estava em Jesus através do Espírito Santo. Aleluia, e que está em nós, queridos, porque o Espírito que se movia com Jesus é o mesmo Espírito Santo, Ele é poderoso, é o Espírito que nos conduz a toda a verdade. É isso que Jesus disse, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos, porque o Pai vos enviará o Espírito Santo. Amém. Aleluia, e é o Espírito Santo que nos faz ouvir isso aí. É o Espírito Santo que nos faz ouvir, porque se a gente ouvir sem o Espírito Santo, é algo teórico. É a nossa divisão humana. Mas o ouvir através do Espírito implica em tudo isso. Entendimento, aplicação, discernimento, vida. Amém. Reino dos céus, futuro dos céus. Amém. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Quando você diz assim, Vitor, a gente tem que... Enquanto você falava, isso veio no meu espírito. Se eu estiver me equivocado, você me corrige. A gente tem que ir para o nosso trabalho e encontrar Deus lá. A gente tem que sair no supermercado e encontrar Deus lá. A gente tem que ir em todo lugar. No shopping, encontrar Deus lá, não é? No lazer, encontrar Deus lá. Porque em todo lugar. E quando eu encontro Deus, eu me faço essa pergunta dentro de mim. Como eu encontro Deus nesses lugares? Quando eu carrego Ele dentro de mim. Amém. Porque lá eu manifesto. Amém. E aí eu encontro Ele lá. Amém. Né? Porque para encontrar o Cristo, você precisa carregar o Cristo. E se você carrega Ele nos lugares que você vai, nas coisas que você executa, naquilo que você faz, vai manifestar. E quando manifesta, você o encontra. E vai além. Você não encontra só. Todos que estão ao seu redor encontram o Cristo através da manifestação dele em você. Olha que tremendo. Né? Esse é o propósito. O propósito é isso. A gente, é lindo, cara. Quando eu leio a Bíblia, agora eu vou falar algo muito pessoal. Deus fala comigo quando eu estou orando, quando eu estou lendo a Bíblia, mas quando eu consigo enxergar Deus através de um pequeno ato, algo simples, isso me emociona e me anima muito mais. Te encoraja. Me encoraja. Então quando eu estou no shopping com os meus filhos e eu consigo encontrar Deus ali através da vida de alguém ou através da vida deles, isso me encoraja, cara. Isso me dá vida, querido. A gente precisa ver Deus em tudo, cara. Eu ouço Deus em tudo, cara. Eu vejo quando, por exemplo, o Asaf, ele erra nas mesmas coisas, sempre. Ele erra e aí eu vou... E aí, queridos, quando ele erra na mesma coisa e ele vem... Papai, eu fiz de novo. Eu olho, eu consigo me ver falando com Deus. E é como se Deus me mostrasse essa cena. Eu falando, Deus, papai, eu errei de novo nisso, papai. E o Senhor enche meu coração de compaixão, sabe? E eu abraço o Asaf e falo, filho, não tem problema. O papai tá bravo, mas não tem problema, tá bom? Vamos lá e você vai conseguindo fazer mais, tá bom? E o meu coração se enche de compaixão, porque eu entendo que essa é a graça do Pai, cara. Então por isso que eu digo assim, a gente tem que deixar de ser menos religioso, entendeu? A gente precisa ver Deus, querido. Ver Deus. Eu já te contei várias vezes que em alguns filmes a gente consegue ver Deus, cara. Em algumas cenas eu falo, uau, é tão precioso. Então a gente precisa ver Deus, cara. Ver Deus através de pessoas, ver Deus através de ações de pessoas. Ver Deus, amém, querido? Ver Deus, ver Deus, ver Deus, ver Deus. Nós fomos chamados para encontrar o Senhor. Amém? Amém. Louva a Deus pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, colocar a moção por Deus. E é muito forte. A gente precisa, se isso ficar no seu espírito hoje, já está
já tá ganho o momento. De você entender que para você encontrar Deus, você tem que carregar Ele dentro de si. Em tudo. Tem que carregar o Cristo. Amém? Tem dúvida aí do que o Vitor compartilhou? Quer perguntar alguma coisa? Quer que repete de novo? Não quer que repete de novo? Eu Não. queria partilhar algo assim, sabe, pessoal? Eu queria partilhar algo assim que é pertinente ao assunto assim, que eu estava falando. Eu estava em São Paulo, né, onde eu vou encontrar um pessoal dos queijos lá, né? Aí a moça virou pra mim assim, ela virou assim e falou assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, você é crente? Aí eu virei pra ela assim, eu falei assim, eu sou, meu avô, na igreja, né, eu expliquei pra ela tudo, né? Mas na hora que ela perguntou pra mim, é incrível como o Cristo se manifesta, porque na hora que começou a falar, eu comecei a ministrar várias coisas pra ela, assim, a gente começou a falar as coisas de Deus. E quando eu fui ver, eu tava conversando com ela, assim, sabe, e a gente compartilhando várias coisas, assim, de Deus, sabe, eu explicando umas coisas pra ela que eu vivo e tal, a forma como eu entendo Deus, a forma como eu vejo Deus, e a gente foi vendo isso, sabe, então é engraçado, e acho que é o mais prazeroso quando alguém pergunta isso pra você, né, a pessoa vira pra você e fala assim, meu, você tem alguma coisa diferente, você vai a alguma igreja, faz alguma coisa, né, eu acho que isso é muito prazeroso de você escutar. E eu queria partilhar isso, porque é assim que Cristo se manifesta, né? Quando alguém vê ele em você, ele se manifesta automático, sabe? Ele já é exaltado, ele já começa a ministrar as pessoas, a te ministrar também, porque eu recebi muita coisa da parte de Deus, dela, assim, sabe? Quando você carrega o Cristo, as pessoas que estão perto vêm a manifestar o Cristo. Amém? Você entende isso? Todos estavam quando Deus falou com nós a respeito da palavra da pressão, em Atos 20? Sim. Sim? Não. Não, cara. Você não tá. Verdade, cara. Você não tá. Eu vou resumir aqui em alguns tópicos só, para vocês que não estavam, para a gente poder praticar agora, fazer a parte prática entre nós, amém? Lá em Atos 20, depois você lê em casa, mas lá fala quando o apóstolo Paulo estava ministrando, né? Lembra que o menino caiu da janela, morreu, ele desceu, ressuscitou o menino e voltou a ministrar a palavra até o amanhecer do dia. Não foi isso? E esse ajuntamento, aproveitando isso que ele colocou, o Vitor colocou, da gente como igreja, a importância, então eu vou ficar na minha casa e vou... Por que não? Porque o apóstolo Paulo, ele também ministrava, e ele ministrava o povo até o amanhecer. Era tão prolongado a mensagem que ele trazia, não é verdade? Mas por que a gente... Porque ele encorajava, ele ensinava. Por que nós... Para nos encorajarmos também em Cristo. E isso vai manifestar Cristo. Amém. Por que nós nos reunimos junto? Porque ninguém aqui já sabe tudo, que não tem nada a ser acrescentado. Quando eu estou com você, você me acrescenta muito. E com certeza quando eu estou com você, algo também te acrescenta. E por isso o corpo se reúne. Amém? O ajuntamento é para derramar aquilo que a gente faz na nossa casa. O que eu faço aqui na minha casa. Quando a gente se ajunta, para derramar aquilo que você ouviu de Deus, a intimidade que você teve com o Senhor na tua casa, né? O tempo de adoração que você teve com o Senhor. Aí quando você chega aqui, você se derrama no teu irmão. Como diz lá no Salmo, quando o povo de Deus se reúne, Ele ordena sobre nós a sua bênção. E é uma bênção diferenciada de quando eu estou sozinha. Porque senão isso não estaria escrito. Amém? Então depois essa lição de casa, para quem não ouviu a palavra de pressão, depois você vai ler lá em Atos 20, para a gente ganhar tempo. Atos 20, onde foi abordado que quando passamos por pressão constantemente, e temos que ter claro as verdades fundamentadas em nós, para que esta pressão não se torne uma opressão. Então foi colocado, tudo tem pressão, no trabalho tem pressão, na família tem pressão, não é? O marido pressiona a esposa pressiona o marido, os filhos pressionam os pais pressionam... Tudo na vida da gente, não é, Aline? Tem pressão? Você tem um desafio, você fica pressionado a cumprir aquele desafio. Não é verdade? Tudo tem desafio. Você vai emagrecer? Tem desafio, tem que fechar a boca. O maior desafio, não é? Tem que fechar a boca. Ai, mas aí fecha a boca, começa a emagrecer, começa a ficar flácido. Próximo desafio, vai andar de bicicleta. Vai fazer ginástica, vai correr. Tudo você tá pressão, é pressão. Tudo é pressão. Só que nós não podemos deixar que a pressão se torne uma opressão. E as pessoas nos pressionam com tantas coisas, não é verdade? Quando a gente é solteiro, pressiona quando é que vai arrumar um namorado. Quando arruma um namorado,
pressiona quando que vai casar. Quando casa, pressiona quando vai ter o primeiro filho. Tem o primeiro filho, pressiona quando vai ter o segundo. Aí tem o segundo, pressiona o terceiro. Pressiona o terceiro. O terceiro, pressiona o Jesus da... Ah, pressiona pra operar. Cheio de... Tudo é pressão, tudo é pressão. Tem o terceiro... Então, mas o que a gente não pode deixar que isso caia no nosso interior, que isso se torne uma opressão. E isso a gente tem que... Isso que o Vitor colocou, tem que carregar Cristo em todo o tempo. Para nós podermos lidar com essas coisas da vida. Então aí fala isso. E que precisamos ser encorajadores uns dos outros. E isso com base na verdade de Deus. Temos que encorajar um ao outro. Você tem que encorajar o teu irmão, você tem que ser encorajado por ele. Temos que nos encorajar com a palavra de Deus, com tudo isso que Deus está liberando. Aí o Vitão vem aqui e fala assim, essa palavra é pra gente, não é mais pra ouvir somente isso, é estar junto, ouvir, entender e viver. Você tem que viver. Eu tô ferrado agora, como que eu vou viver tudo isso? Né? Como é que eu vou viver? Por isso estamos juntos para nos encorajar. Isso é palavra de encorajamento. Não é palavra para nós ficarmos amedrontados. Não é palavra para nós falar assim, não, é melhor eu desistir. Não dá para caminhar mais junto porque esse negócio está muito difícil. Não é para mim isso. E eu quero ser bem claro para nós. Nós estamos juntos com um propósito. E o Senhor não te trouxe no ninho. Exclusivamente, porque eu vou falar do ninho, porque nós estamos no ninho aqui. Não te trouxe aqui porque o Dario é carismático, né? Gosta de beijar vocês, de abraçar vocês. Apesar que agora ele tá, depois dos cabelos brancos, ele tá diferente assim, ó. Mas você não tá aqui por causa disso? Por causa de carisma? Ou tá? Não. Não tá aqui porque não tem ar-condicionado, porque não tem cadeira almofadadas, porque não tem um espaço amplo. Ah, não gosto de ar-condicionado, não gosto de cadeira almofadada e não gosto de lugar amplo, então eu vou lá. Não, você está aqui porque Deus tem um plano com a tua casa. Isso tem que estar firme em você, forte, vivo. Tem um plano com a tua vida. Por isso você está aqui. Por isso que você está aqui. Não está aqui por acaso, não está aqui porque você quer estar simplesmente. Deus tem um plano com a tua casa. E quando a gente se reúne, nós estamos encorajando. Quando os profetas liberam essas frases fortes, ele está te encorajando, dizendo, ei, acorda, desperta, não vai cair da janela. Porque lá o menino ainda foi ressuscitado, né? Mas aqui eu não garanto nada, então não cai da janela não. Não cai da janela. Não fica de como fala esse peito, não consigo falar essa palavra? Isso daí, não fica disso daí. Do que? Espectador. Não fica de espectador. Não fica de espectador. Deus tem espectador, não fica espectador. 4? O Senhor tem um plano com a tua casa, com a tua família. Mas, pastora Cris, e aí? Que propósito é esse? Deus falou aqui. Carrega o Cristo em todos os lugares que você for e manifesta Ele. Esse é uma das maiores razões de nós estarmos juntos. De nós estarmos juntos aqui hoje, aprendendo, ouvindo, para nos encorajar um ao outro. Que precisamos do corpo de Cristo, pois aprendemos de Deus, mas também aprendemos com o corpo. Não podemos desprezar esta realidade. Você aprende de Deus em casa sozinho? Claro, o Vitão falou aqui. Aprende lá que está estudando, quando está lendo, quando está ouvindo uma ministração, quando está vendo um filme. Não é? A gente aprende de Deus. Mas nós não podemos fazer que essa realidade não existe. De que quando o corpo se reúne, é liberado algo de Deus muito especial sobre as nossas vidas. E nós nos derramamos um ao outro. E ninguém aqui já sabe tudo que não precisar, não preciso mais. Posso ficar na minha casa só ouvindo de Deus agora, não preciso do corpo. Nós não somos mulas sem cabeça. E fica andando por aí sempre. Não, nós somos um corpo. Cristo é a cabeça. E nós temos que caminhar juntos, linkados com o Senhor. Não é verdade? Nós temos que caminhar juntos, linkados com o Senhor nisso. Porque senão a gente vai ficar a ver navios. E esse não é o propósito de Deus. Não é o propósito do Senhor. Quando você lê lá em Atos 20, você vai ouvir. Quando Paulo recebeu o relato da igreja de Colossos e soube que eles estavam crescendo em entendimento,
Ele pôs-se a orar por eles, para que continuassem numa crescente, até que alcançasse a plenitude do conhecimento de Deus. Nós estamos juntos para nos derramar no outro, para que a gente alcance a plenitude do conhecimento de Deus. Porque nós não alcançamos, gente. Falta. Por isso a gente tem que estar junto. Temos que nos encorajar, como o Paulo fez lá com a igreja de Colossos. Vamos fazer aqui juntos, uns com os outros. Por isso a importância de estarmos juntos, de nos agregarmos. Por isso essa importância. Amém? Glória a Deus. Amém. Tem dúvida? Então, Jesus, ajuda, salva lá, Senhor. Salva, salva, Senhor. Então agora nós vamos colocar em prática. Tem alguns versículos para nós orarmos em cima desses versículos. Nós vamos orar juntos agora, ok? Fecha a porta. Em Colossenses capítulo 1, você só anota, nós não vamos ler agora, gente, mas anota para você ler em casa. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Dando uma resumida dessa passagem nesse versículo. Marquem aí. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Aí você vai estudar em casa, porque isso vai continuar sendo falado. E resumindo aí, esses versículos do 9 ao 12 diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Em tudo. A obediência não é parcial, ela é radical. Não existe obediência, não. Eu obedeço a Deus em algumas coisas, mas em outras eu não obedeço. Não é obediência, não serve de nada. Não é obediência. Obediência é radical. Não, eu vou tratar de obedecer ao Senhor em tudo que Ele tem declarado e mandado. Amém? Por isso eu pergunto para vocês, gente, tá tendo dificuldade em alguma área? Vamos orar, vamos compartilhar, porque as coisas começam a fluir quando a gente compartilha. Amém? Amém. Isso, que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos do reino da luz. Depois você vai ler lá e isso vai ser acrescentado em você quando você tiver seu tempo com Deus, que está em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. E nós vamos pontuar algumas coisas agora. Eu vou distribuir uns versículos para vocês. E qual é a nossa tarefa prática agora? Então, se você tiver dúvida, você vai pedir auxílio para quem está do seu lado ou para quem está aqui na frente. Eu vou distribuir os versículos, você vai ler esse versículo, nós vamos buscar um entendimento de Deus sobre esse versículo, e você vai orar sobre esse versículo. E o versículo vai falar disso que o Vitor declarou, disso que nós temos ouvido na tribo, sobre ouvir, sobre entender e viver, que hoje aprendemos que é 3 em 1, é igual a Trindade, é Deus, Pai e Espírito Santo, né? E igual antigamente, hoje eu já nem sei se existe mais, mas antes tinha rádio, gravador e toca fita. Não, rádio, gravador, toca disco, ninguém sabe, né? Era 3 em 1. Eu não sei se hoje existe alguma coisa, algum aparelho que é 3 em 1, porque tudo agora é muito unitário, né? Mas é os 3 em 1, é ouvir, entender e viver. 3 em 1. Eu ouço, eu entendo e eu vivo, é junto, como a gente aprendeu agora, ok? Vocês vão abrir aí, eu vou dando os nomes, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá bom? Então vamos lá, o Vitão abre pra nós, por favor. Provérbios 2, do 3 ao 6. O Leandro, Efésios 1, 17. Depois eu vou repeti-lo de novo para quem está anotando, tá bom? O Tiago 1, 5. Olha, Tiago 1, 5. Vai lá. Deu certo. Rogério, por favor, Tiago 3, 17. Eu vou passar todos, porque daí a gente vai. Não é Rogério 3, 17. Tiago 3, 17. Por favor. Jaque, 1 João 2, 6. 2, 6. Yes. Elaine, 1 Tessalonicenses 4, 1. Glauco, Salmo 1, 3. Tabata, Mateus 13, 23. Cida, João 15, 2.
Terto, Salmo 92, versículo 12 e 14. Roberta, Gálatas 5, 22 e 23. Carlinhos, Efésios 4, 15. Pode ser que alguns sejam repetidos. Vamos ver se sim ou não. Elvis, Salmo 119, versículo 104 e 105. Alê, 2 Pedro 3,18. Pedro, 2 Coríntios 5,5. Jerusa, tá de Bíblia aí? Efésios 3,16, por favor. Esther, Daniel 11:32. Aline, Hebreus 11, 33 e 34. Caio, já pedi? Não. Caio, Romanos 5, do 3 ao 5. É que eu tenho procurando as... Tatinha, Apocalipse 2, 3. Karina, pedi pra você? Romanos 12, 12. Darlan, Romanos 15, 13. Simone, Abacuque 3, 17 e 18. Por favor. Não, vai ler não, porque não. Quer ler? Tá bom, então. Elô, pode ser? Abacuque 3, 17 e 18. Já pedi pra você ler. Já. Quem me falta? Eu. Dani, 1 Crônicas 29, 12 e 13. Marisa, Salmo 35, 28. Encontraram todo mundo aí? Aí eu vou repetir de novo, porque daí eu já não sei as sequências que foram. Aí eu repito de novo na sua vez você. Kelly, Efésios 1, 9. Então nós vamos ler esse versículo e orar para a nossa vida, tá bom? Eu vou fazer o primeiro para a gente poder entender como funciona, né? A Kelly vai ler o primeiro versículo e a gente vai entender como funciona e aí a gente vai fazer esses versículos, tá bom? Vocês estão com frio, é? Não, tá com barulho, mano. Ah, tá com Cris, barulho. o que você passou pro Vitor mesmo? Era... Não, eu vou repetindo porque eu não lembro agora a sequência das pessoas. Aí eu vou repetindo conforme a sua vez, tá bom? Beleza? Vamos lá? Podemos começar? Por favor, Kelly, Efésios 1, 9. Desvendando-nos ao mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusesse em Cristo. Alguém tem uma versão diferente? Quer ler? Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. O que nós ouvimos aqui? Que o propósito é o quê? Estender, obedecer o reino, obedecer a Cristo e estender o reino. Não é isso? Então nós vamos orar em cima desse versículo para as nossas vidas. Pedindo, Senhor, eu quero o mistério da tua vontade na minha vida. Amém? Eu quero. E o mistério da vontade do Senhor na nossa vida é a obediência. Nós precisamos obedecer para poder manifestar. Amém? Senhor, eu quero orar esse versículo, Pai. Quero orar, Senhor, porque nós queremos viver a prática deste versículo. De conhecer o mistério da tua vontade. Amém. Como o Vitor colocou aqui, Pai, de que nós possamos levar o Senhor dentro de nós. E aonde a gente for, fazer manifestar, Senhor. Essa é a verdadeira manifestação dos teus filhos. Senhor, e nós queremos viver essa palavra. Senhor, assim, Deus, nós já ouvimos muito do Senhor. Já ouvimos muito, Senhor. Estamos cheios, assim, de palavras. E nós queremos começar a manifestar essa palavra. Queremos transbordar agora, Senhor. Transbordar para a direita, transbordar para a esquerda. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos viver. Nós queremos viver, Senhor. Queremos alcançar o mistério da sua vontade, Senhor. De acordo com o propósito que o Senhor estabeleceu em Cristo. Nós queremos viver isso. Nos ajuda, nos ensina, Senhor. Porque muitas vezes nós falamos da religiosidade, falamos dos religiosos, mas às vezes nós temos atitudes, Senhor, de religiosos. E a religião ainda está em nós, muitas vezes, em algumas coisas, Senhor.
Mas nós queremos, Pai, nós queremos, Senhor, nós queremos, como foi falado aqui, encarnar essa palavra e viver essa palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, o propósito do Senhor, Deus, o mistério do Senhor não é suprir nossa necessidade humana, Senhor. Não é, Senhor. Isso é consequência. Quando nos alinhamos com o Senhor, as outras coisas correm atrás de nós, Senhor. E as coisas começam a se alinhar naturalmente. Começa a fluir naturalmente, Senhor. Por isso, Espírito de Deus, nos ajuda a encarnar cada família. Eu oro pelos novos da fé, Senhor, que estão aqui, Pai. Eu oro por eles, Senhor. Ajuda eles também, Senhor, a entender como é encarnar essa palavra e viver essa palavra, Senhor. Eu oro, Espírito Santo de Deus. Eu oro, Senhor. Eu oro com uma oração de encorajamento, Senhor. Senhor, eu quero encorajá-los com esta oração, Deus. Encorajá-los a viver, Senhor, aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo nesta hora junto com os meus irmãos, Pai. Para que isso, Senhor, se manifeste sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, queremos compreender a vontade do Senhor plenamente sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida como família e sobre a nossa vida como corpo de Cristo. Nós queremos compreender a Tua vontade, Senhor. Como diz esse versículo que nós lemos. Oramos a Tua palavra nesta hora. Oramos a Tua palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Os próximos versículos que nós vamos orar agora é para que a gente obtenha sabedoria espiritual. E que o Vitor colocou aqui, amém? Para que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria do alto, do céu, não sabedoria racional, não sabedoria mente humana, é divino o que nós precisamos, amém? Para alcançar aquilo que o Senhor tem. Quem está com Provérbios 2, do 3 ao 6? Eu. Por favor. E se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amém. Pode orar em cima desse versículo então, por favor. Senhor, nós queremos o Senhor, Pai, porque o Senhor é a fonte de tudo isso, Deus. Amém. A verdadeira inteligência, sabedoria, Sim, entendimento, Senhor. Vem do Senhor, Amém. Pai. Vem do temor do Senhor, Pai. Por isso nós queremos temer e tremer no Teu nome, diante da Tua presença, Pai. Jesus. Porque Tu és a fonte de tudo, Pai. Amém. E se nós encontramos o Senhor, nós encontramos sabedoria, entendimento, discernimento. É verdade, tudo está no Senhor, tudo Pai. está no Porque Senhor. a sabedoria sem o Senhor, a sabedoria humana não vale de muita coisa, Pai. Nós queremos aquilo que provém do Senhor, Amém. Nos Pai. ajuda, Aquilo que provém do Senhor. Tu és a fonte de tudo. Sim. Nós queremos tomar e beber da fonte, Pai. Amém. É da fonte Amém. que queremos, Amém. é do Senhor. Sim, queremos Senhor. nos assentar à mesa Amém. do Senhor, É verdade. Pai. Queremos ouvir segredos espirituais Amém. do Senhor, Pai. Sim, Portanto, Senhor. ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo Sim, nos Deus. leva. O Senhor, Espírito Santo, que conhece as profundezas do coração do Pai. Amém. Nós precisamos do Senhor, Espírito Precisamos do Santo. Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Quando um estiver orando, você concorda, amém? Você vai falar, Senhor, é isso mesmo, eu quero isso para minha vida. Você também tem que estar aí unido, linkado com a oração, porque para isso também alcançar a sua vida, amém? Amém. Vamos lá. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Pode orar esse versículo. Deus, eu oro, Pai, para que esse espírito de sabedoria, Deus, possa vir todo, cair em nosso entendimento. Amém. Pai, em nossa vida a cada dia. Amém. Como o Vitor estava falando agora há pouco, Deus, que onde nós fomos, ó Pai, nós possamos levar isso, ó Deus. É verdade. O Senhor nos dê sabedoria para a gente explanar para as pessoas, ó Amém, Pai. sim, Senhor. Expandir isso em nossas vidas, em onde quer que nós É verdade. nos dê esse espírito de sabedoria, ó Pai. Amém, nos Ó Pai, ajuda. que nós possamos buscar a cada dia, ó Pai. Sim, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Sim, Senhor. Tiago 1:5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus,
Ele dará porque é generoso e dará com bondade a todos. Ele será concedida. Só antes de você orar, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Muitas vezes você vê as pessoas aqui falando, o Victor, né? Aqueles que são mais intensos, falam assim, mas essa sabedoria aí eu não tenho, não consigo alcançar. A palavra de Deus que nós vamos orar declara, se você quer sabedoria, peça, e Ele te concederá. Amém? Então você tem que orar, se posicionar, se alinhar, e a sabedoria do Senhor vai começar a fluir sobre você também. Amém? Senhor, a respeito disso mesmo eu oro, Deus. Porque às vezes a gente fica querendo alcançar coisas grandes. Para nós que às vezes estamos num estágio talvez abaixo, Senhor Deus, nos falta desperdiçamos a oportunidade, Deus, de aprender as pequenas coisas. É verdade, Senhor. Deus, ajuda. Eu oro para isso, Deus. As pequenas oportunidades, assim como o Victor falou, Pai. Às vezes o Senhor nos apresenta pequenas oportunidades de ouvir o Senhor, Pai, e às vezes desprezamos, porque consideramos pequenos, ó Deus. É verdade. Mas com a nossa vida nossa vida fora da igreja, entendemos, ó Senhor Deus, que as pequenas coisas Amém. Sim, Senhor. coisas maiores. Amém. É verdade. Maiores, ó Senhor Deus. Amém. Vamos aprender para chegar em determinado estágio. Amém. Senhor Deus, eu peço sabedoria para o Senhor. Em nome de Jesus. Pequenas É verdade, coisas, Senhor. É mesmo. Amém. Em nome de O Jesus. Senhor vem estar sempre conosco, Deus. Amém. O Senhor está sempre alinhado com o Senhor. É verdade. Entender a Ti, Deus. E entender as coisas que às vezes é do nosso particular, ó Pai, que nos levam a crescer como pessoas, ó Deus. Amém. E assim, Senhor Deus, quando conseguimos, ó Deus, encaixar algumas coisas em nós, ó Pai, o Senhor possa, Amém. Senhor, nos É entregar verdade, coisas, ó Senhor. Deus, Sim, Deus. relacionadas ao Teu reino. Amém. As coisas maiores, É ó mesmo, Pai, amém. possamos colaborar, ó Deus, com a igreja, Deus, com a igreja aqui, Deus, ou com a igreja, Senhor Deus, de uma maneira maior, ó Deus. Verdade, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, Aleluia. tratável, cheia de misericórdia Meu Deus. e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém. Soberano Deus, eu clamo, Pai, que essa sabedoria, Senhor Jesus, venhamos Senhor. encontrá-la, Pai. Nós oramos a Sabemos, palavra, Senhor Pai. Jesus, que quando batemos, a porta se abre. Amém. Quando buscamos, Senhor, encontramos, Amém. Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a te buscar, Pai, Verdade, buscar essa Senhor. sabedoria, Amém. seja de manhã, tarde, Senhor, noite ou de madrugada. É mesmo, que Deus. venhamos investir tempo, Senhor Jesus, em te buscar, Amém. ó Pai Celeste. Amém. Buscar o Senhor imparcialmente, Senhor Jesus. Pois queremos, ó Pai, não sabedoria humana, Senhor, mas Amém. sabedoria que vem do alto, Pai, Amém. para Senhor. que essa pureza, Senhor, essa misericórdia, Senhor, esses bons frutos, Senhor Jesus, venham estar em nossas vidas. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala aí. Eu tomo posse da sabedoria de Deus na minha vida. Amém. Eu recebo a sabedoria do Senhor sobre mim. Amém. Pleno conhecimento de Deus sobre a minha vida. Amém. Receba do Senhor. Amém. O Senhor está aqui. Receba do Senhor. Você pode não ver nada palpável, mas o Senhor está aqui. Amém. Ele está derramando sobre nós. Ele está derramando algo especial sobre as nossas vidas. Agradem e honrem a Deus. Corremos o risco de viver nossas vidas tentando agradar a nós mesmos. Foi o que foi falado aqui. Muitas vezes estamos preocupados com o nosso mundinho, olhando para o nosso umbiguinho, satisfazendo nossos anseios e vontades. Mas aprendemos aqui que o correto é viver para agradar o Senhor em tudo. Para isso nós vivemos. Amém? Amém. Andar com Cristo significa uma vida de obediência e disposição para servir os outros. Isso é viver em Cristo. Amém? Vamos lá, 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Meu Deus, vamos lá. Senhor, nós acabamos de clamar pela sua sabedoria e eu creio que nós já recebemos, Senhor. Eu creio que o teu Espírito falará conosco ao ponto de compreendermos a sabedoria do céu. Porque é impossível dizer que estamos em ti se não tivermos essa sabedoria, Senhor. Eu clamo, Senhor. Eu clamo para que a nossa alma se cale,
Eu clamo, Senhor, para que o nosso ego seja diminuído. Eu clamo para que as nossas vontades sejam diminuídas, Senhor. Para que tudo aquilo que não coopera para o teu propósito seja diminuído, Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor viva em nós. Porque para andarmos como o Senhor andou, precisamos morrer a cada dia. Para andarmos como o Senhor andou, precisamos ter menos de nós e mais de ti. Amém, amém, é verdade. Porque por nós não daríamos a outra face. Por nós não oraríamos por aqueles que nos perseguem. Por nós não amaríamos ao nosso próximo, porque nós nos preocuparíamos com o nosso bem, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a olhar com o teu amor. Revela-nos esse teu amor tão grande, Senhor, para que possamos seguir os mesmos passos que o Senhor deu em amor, Senhor. Porque não é uma obediência, o Senhor não pede uma obediência a nós, Pai, que nos massacra, mas uma obediência que nos leva em amor. Amém. Como o Vitor falou do Asaf, que o coração dele se enche de compaixão quando ele se vê no Asaf falando com o Senhor. Senhor, coloca essa mesma compaixão em nós. Amém, amém. Porque senão, nós podemos até achar que estamos andando na mesma trilha, Senhor, mas os nossos passos estarão tortos. Andar as suas pegadas sem o seu amor é impossível. Que a sua sabedoria nos revele o seu amor. Que a sua sabedoria nos lance, Senhor, no seu amor, de forma que todo o nosso ser seja submergido, Senhor. Amém, amém, Jesus. Que nós diminuamos, Senhor, eu clamo por isso, como para que, diante das situações da vida, e onde nós estivermos, Senhor, amém, as pessoas vejam o Cristo, porque nós andaremos como Cristo, Senhor. Amém. Pode até ser que em algumas vezes a nossa alma tente gritar e a gente se atente a ela, Senhor. Mas que da mesma forma, se a gente errar, que o teu Espírito, a tua sabedoria que está em nós, nos fale, filho, não é assim. Que nós possamos nos corrigir. Porque parece um discurso muito bonito, Deus, dizer nós vamos andar, nós vamos fazer, como se a gente sabe a luta que a gente enfrenta diariamente com a nossa alma. E só estando muito linkado com o Senhor, buscando muito o Senhor. E às vezes a gente até escuta o Senhor e atenta para a alma porque ela nos apetece, Senhor. Eu não acredito que isso aconteça só comigo. Eu não acredito, Senhor, que só eu ouça. Não é por aí. Minha alma fala, não, mas faz assim que vai dar o mesmo resultado. E aí eu vou, e quando eu estou no meio do processo de fazer o errado, o Senhor fala, eu não falei, e aí eu tenho que assumir o meu erro e retroceder. A tua palavra, Senhor, diz para, eu não vou lembrar qual dos profetas diz, mas diz que para nós voltarmos aonde caímos, Senhor, se tem alguém que não está no caminho, na mesma pegada, na mesma trilha, Senhor, que ele volte onde caiu, para o caminho certo. Que ele siga os seus passos, Senhor, é isso que eu declaro nessa noite. Nós sigamos os seus passos. Que nós tenhamos o seu amor, amém. Pai, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém, Jesus. E Senhor, queremos te agradar. 1 Tessalonicenses 4:1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresça nisso cada vez mais. Amém. Senhor, eu declaro que nós temos sido instruídos, Pai amado, da maneira como te agradar. E que nós temos buscado a responder a isso, Pai. É verdade. Mas nessa noite eu clamo pelo Teu Espírito Santo. Sim, que Senhor. nós possamos nos aprofundar nisso, que possamos te colocar como prioridade. Amém. Que assim como foi dito nessa noite, que a gente não só te leve aos lugares, mas que a nossa prioridade seja te agradar. Amém. Que os nossos Manifestado, Senhor, pensamentos, que as Pai. nossas atitudes, Amém. que as nossas ações e reações, Pai amado, tenham como prioridade Sim, agradar Senhor. ao Senhor. Queremos, Pai amado, trazer sorriso ao Teu rosto. Queremos te agradar, Queremos, Senhor. Pai amado, que o Senhor se comprave. É verdade, Deus. Queremos ser filhos queridos do Senhor, mas não só da parte do Senhor para conosco, mas nós queremos te olhar como Pai, como Pai querido, Pai amado. Queremos, Pai amado, te agradar de todo o coração. E para que isso aconteça, contamos com o Teu Espírito Santo também. Nos ajuda, Paizinho. Que em cada situação, Pai, nós não venhamos querer agradar um ou outro, mas que a nossa prioridade seja agradar ao Senhor. Amém. Pai, em todo o tempo, independente da situação, Sim, independente Senhor. das circunstâncias, independente das consequências, É. Pai. Mas que o nosso coração queime em te agradar. Te agradar, Essa Senhor. é a minha oração. Amém. nessa noite, Pai. Eu concordo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agradar ao Senhor.
Agora a nossa oração, nos versículos que nós vamos ler, é que manifestem os bons frutos do Senhor na nossa vida. Amém. Os bons frutos de reação, os bons frutos de ação. Amém? Enquanto a Elaine orava, o que vem na minha mente é gratidão ao Senhor. A gente precisa agradar a Deus porque nós somos gratos a Ele. Amém? Porque Ele deu o seu único filho por amor a nós. Nós temos que ser gratos a Ele. É isso. Um Deus poderoso que deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. E Jesus que falou, eu aceito. Eu desço lá. Eu contribuo, Pai, com o teu propósito, com aquelas pessoas na terra, e eu desço, eu morro lá no lugar deles. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Temos que querer agradar a Deus. Não é pelas coisas que Ele nos dá hoje, não. Porque tudo isso é só consequência, é lucro. Tudo que a gente tem hoje em Cristo, família, bens, saúde, né? Tudo isso é lucro. A nossa gratidão é eterna ao Senhor. Tem que ser porque Ele deu a vida. Ele deu a vida. Nós temos que dar a nossa por Ele. Nós temos que dar a nossa vida. E muitas vezes, por muito pouco, a gente deixa de se dar ao Senhor. Por muito pouco, a gente se deixa de se dar a Deus. Né? Ah, não, hoje eu não vou buscar Deus, hoje eu não vou congregar, hoje eu não vou ter um tempo com Deus, porque tem muita coisa para fazer, ou porque eu tenho dor de barriga, ou porque, sei lá, porque eu tenho um compromisso. A gente deixa de se dar a Deus em vários aspectos, não só no cultuar coletivo, até no cultuar individual. A gente deixa de se dar a Cristo. E Ele deu a vida dele por você e por mim. Nós temos que pensar nisso, queridos, amém? Temos que pensar nisso. Que manifeste os bons frutos do Senhor em nós, Salmo 1:3. Que a sua oração tem que ser bem objetiva, amém? Para nós ganharmos tempo, tá bom? Salmo 1:3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e suas folhas nunca murcham. Tudo que faz prosperará. Senhor, nós queremos que o Senhor nos conduza, Pai, como foi dito aqui, Deus. Nós queremos estar, Deus, arraigados em Ti. Amém. Deus. Sim, Senhor. Presos em Ti, Deus. Para que nada nos falte, Senhor. Sim, Senhor. Porque o que nós precisamos está em Ti, Deus. Verdade, o que nós precisamos Deus. está em Ti, Deus. Amém. E quando estamos em Ti, Deus, nada nos falta, Sim, Senhor. nada nos é em excesso. Amém. Deus, Verdade. nós somos completos, como temos cantado aqui Amém. nessa casa. Sim, Senhor. Pai, é isso que nós queremos, Pai. Amém. Porque quando nós estamos em Ti, Deus, tudo em nós prospera, Deus, tudo nós, Deus, vai pra frente, verdade, Deus, tudo nós verdade. acontece do jeito certo, no tempo certo. Sim, e na hora Senhor. certa, Deus. Amém. Nós queremos estar arraigados em Ti, Deus. Amém. É isso que nós clamamos, Pai. Sim, Senhor. É isso, Em nome de Jesus. Mateus 13:23. 13:23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Amém. Ele dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém. Senhor, eu quero orar e pedir para que o Senhor nos ajude a manifestar, Senhor, esses bons frutos que há em nós, Pai. A enxergar esses bons frutos, Pai. Porque muitas vezes nós nos apegamos às palavras que são liberadas sobre as nossas vidas, palavras que não convêm de Ti, Pai. E deixamos de levar com essas palavras e não manifestamos os frutos que há em nós, Pai. Amém. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender, nos ajuda a viver, Senhor. Em nome de Jesus, essas sementes já caíram em terras férteis, Pai. Essas sementes já caíram, Pai. E essas sementes precisam dar frutos, Pai. Por isso nos ajuda, Senhor. Sim, nos encoraja, Senhor. Nos ajuda, Pai, a manifestar esses frutos, Pai. Porque nós somos frutos bons, Pai. Nós aqui, Senhor, nós temos dado sim frutos bons, Pai. Que nós não venhamos nos sentir inferior aos nossos irmãos aqui, Senhor, mas que nós venhamos enxergar aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos ser boa terra. Nós queremos ser boa terra, Senhor. João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá frutos, limpa para que produza mais frutos. Amém. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que nós somos aqueles que dão fruto bons, Pai. Amém. Eu entendo, Pai, que nós estamos vivendo um tempo, Pai, de folga, Pai.
Sim, Senhor. E quando a gente fala que nós queremos que o Senhor cresça, nós diminuamos, Pai, é que essas podas estão caindo por terra. Amém. Por isso, Pai, nos ajuda, Pai, a dar os frutos bons. Sim, Senhor. Nos orienta, nos ensina através do Teu Espírito Amém. Santo, Pai, para que a Tua palavra seja enxertada, Pai. Amém. A Tua verdade seja enxertada em nós. Amém. E nós possamos dar frutos naquilo que o Senhor quer. Sim, Pai. Senhor. Amém, Jesus. No sabor, Pai, no gosto do Senhor. Amém. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 92, do 12 ao 14. 12 ao 14. Salmos 92, 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do verdor. Amém. Senhor, eu declaro que, em nome de Jesus, que o justo florescerá. Ele dará fruto, Pai. Mesmo na velhice, ele sempre dará fruto, Pai. Sim, Ele Senhor. está cheio de espírito, cheio da força e da alegria do Em nome de Senhor. Jesus. Que sejamos mesmo como uma palmeira plantada na beira do rio, Pai, que cresce e dará frutos. Amém. Frutos bons, Pai. Nós E queremos. não secará, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor. Amém. Para que o Senhor atinja a nossa raiz. Sim, para Senhor. que nós possamos desenvolver esse Amém. consequência de andar no Espírito. Sim, Senhor. Deus, o fruto vem de uma raiz saudável, de uma raiz bem alimentada, Amém. bem nutrida, Senhor. E Sim, aí Senhor. é impossível o fruto não manifestar aquilo que a semente já tem, Verdade. Senhor. E a Tua palavra nos ensina aqui que o fruto do Espírito é o amor. Amém. Deus nos tira toda dificuldade, Amém. Senhor. Porque o amor é tão doce, É mesmo, é verdade. Senhor, ele é puro, ele Amém. é verdadeiro, Sim, ele Senhor. é concreto, Verdade, Senhor. Jesus. O Senhor manifestou o seu amor de uma forma, a maior forma que poderia de expressar, Senhor. É verdade, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos ajuda, auxilia nos auxilia. a desenvolver essas características do amor, Amém. Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. nós cremos que o Senhor é poderoso Amém. para fazer todas as coisas. Em nome O de Senhor Jesus. acredita em nós, Senhor. É verdade. O Senhor plantou em nós a boa semente, Senhor. O Senhor nos anunciou coisas ocultas, Senhor. O Senhor nos anunciou a verdade do Evangelho, que é o Senhor. E os Gálatas estavam sendo enganados por falsos ensinos, Senhor. E a Tua palavra diz que contra essas coisas, contra o fruto verdadeiro, que é o amor, não nenhuma lei, nem nada de ensinamento errado, nada do humanismo que as pessoas tanto falam, não pode contra essas coisas, porque elas são evidenciadas, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu ensinamento, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito em nós. Amém. Porque através do Teu Espírito em nós podemos desenvolver isso, essa Amém. vida de andar com o Senhor e de conhecer mais do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, nós anunciamos, nós declaramos que nós dependemos do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos. Nós não queremos estar longe do Teu Espírito. Nós precisamos, é o anseio da nossa alma, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Tira toda barreira, toda dificuldade. Oh, Deus, toda trava na mente, Senhor. Oh, Paizinho, em nome de Jesus, porque o Teu Espírito está dentro de nós, Senhor. Está dentro de nós. Que cada um de nós possa acreditar nisso,
Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora para que a gente cresça no conhecimento de Deus. Não no conhecimento humano, amém? No conhecimento divino, tá bom? Vamos lá? Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Pai, te pedimos, Sim, Senhor. que possamos mesmo para viver esta palavra. É verdade, Deus. O Senhor, através da vida do Vitor, o Senhor já nos ministrou. É. E em tudo, Pai, o Senhor tem que estar presente. É isso mesmo, Senhor. Tem que ser o único, Pai. Amém. Primeiro. Amém. Possamos nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos, Senhor. O Senhor está assim, firme, Senhor, em nós, dentro de nós. É. Que o Senhor possa mesmo aparecer, Pai. É verdade. Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que as pessoas possam olhar para a gente, Senhor, e ver mesmo Cristo. Amém. Que essa luz, Senhor, venha mesmo, Pai, alcançar vidas, Senhor, através de nós. Porque como foi colocado, Pai, a missão, Pai, não é nossa, Senhor, é de Cristo. E nós somos cooperadores. É mesmo. Amém. Então nós não queremos, Pai, aparecer, Senhor. Precisamos crescer em amor, Senhor. Amém. Precisamos crescer em Ti, Pai. É verdade. O que temos que fazer, Senhor, Cristo? Temos que ter a consciência, Pai, que é o Senhor que está Amém. em nós. Senhor. Amém. E que nada, Senhor, querido, não conseguimos, Pai. Não podemos viver, Senhor. Como nós cantamos aqui, Senhor, não podemos viver sem Ti. É. Não sabemos, Pai, não imaginamos como é que poderia ser nossas vidas sem Ti. É verdade. Obrigado, Pai, por Obrigada. cada um que aqui está, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Salmo 119, do 104 ao 105. Pelos teus mandamentos alcancei o entendimento, porque aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. Pai, que a gente consiga estar em Cristo. Em Ti, Senhor, a gente tem todo o entendimento. Em Ti está o entendimento, em Ti está o conhecimento, a sabedoria, a ciência. Amém. Senhor. E que a gente consiga estar em Cristo, em Amém. Ti. Amém. Em Ti, Senhor, nos livramos do falso caminho, Pai. Em Ti nós temos clareza dos nossos passos, Pai. Verdade. Em Ti nós temos clareza sobre as decisões. Em Ti, Senhor. Nos ajuda, Somente em Ti, Pai. Somente na Tua palavra, Senhor. Não nosso entendimento humano, natural, carnal, Senhor, humanista, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos aprofundar em Ti, avançar em Ti, acessar em Ti, Senhor, o conhecimento e entendimento de todas as coisas, Pai. Nos ajuda a sair de toda limitação humana. Nos ajuda, Senhor, a aprofundar as nossas vidas em Ti, Jesus. Amém. 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 2 Pedro 3,18. Quem é? Eu. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela seja a glória tanto agora como o dia eterno. Amém. Senhor, nós queremos realmente ter o Teu conhecimento, Senhor Jesus. Que nós possamos ter a Tua mente, Senhor, para que nós não venhamos sofrer as opressões no nosso dia a dia, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que as opressões começam primeiramente, como foi ministrado, na nossa mente, Pai. E o nosso corpo tem a reação daquela opressão no nosso dia a dia, Pai. Então que nós possamos realmente crescer a cada dia na Tua presença. Amém. E que possamos pedir o discernimento do Senhor para fazer as coisas que nós temos que fazer, Pai. Sobre baixo do Seu comando, Senhor. E não a nossa vontade, não o desejo da nossa alma. Em nome de Jesus. Obrigada. Agora nós vamos orar para que nós sejamos cheios da fortaleza de Deus. Para vencer a pressão do dia a dia, é preciso estar cheio da fortaleza de Deus em nós. Amém? E para que essas pressões não se transformem em opressões. 2 Coríntios 5:5. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Amém. Eu vou ler só aqui nessa versão NVI que fala assim: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Por isso foi o que falou, o Espírito Santo veio. Essa é a nossa garantia daquilo que está por vir. Nós vamos vencer em Cristo porque o Espírito Santo está conosco. Amém? Amém.
Senhor, como diz a palavra, o Senhor já nos preparou para esse propósito. Amém, Senhor. é verdade. E nos deu o Espírito, Senhor, É que nós mesmo. possamos ser encorajados dia após dia no Senhor, Amém, Deus. é verdade. E se o Senhor diz que nós somos capazes, em Ti, Senhor, nós somos capazes, em Ti Senhor. nós somos. Que o complexo de inferioridade não nos atinja, Amém, Senhor. amém. Em Ti nós somos capazes, É Senhor. isso mesmo. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Efésios 3,16. Quem? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém. Senhor, nós oramos a Deus para que nós possamos entender que essa riqueza que o Senhor fala, Senhor, não é a riqueza, Senhor, material, mas é a riqueza espiritual. Amém. E que nós possamos, Senhor, poder aprender a usufruir, Senhor, dessa riqueza, Amém. da sua glória, Senhor. Amém. E saber dividir, ó Deus, Sim, com Senhor. cada um de nossos irmãos. Ó Amém. Deus. E que também, Senhor, o Espírito Santo, Sim, Senhor, possa estar enraizado no nosso coração, ó Deus. É que eu oro em nome de Jesus. em nome de Jesus, amém. Os que têm que sair para trabalhar, que vão trabalhar, pode ir, estão abençoados, amém? Estão debaixo da graça de Jesus. Daniel 11:32. E ele perverterá com engano os que tiverem violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Amém. Pai, eu quero chamar a existência da verdade. Amém, Senhor. Que aqui é um povo forte. Amém, Jesus. Que aqui é um povo, Senhor, que resiste, Senhor, a todas as tentações. Sim, Senhor. Amém. Um povo, Senhor, que conhece. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Senhor, chamar a existência da verdade. Amém. Que é um povo, Senhor, que busca pelo Senhor. Sim, É Deus. um povo, Senhor, que clama pela verdade. Amém. Do céu. Sim, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que aqui não há, Senhor, pessoas fracas, É. pessoas resistentes. Sim, Senhor. Em todas as áreas da vida. Amém. Senhor, em todas as áreas. Em nome de Eu Jesus. declaro nessa noite, Senhor. Sim, Senhor. Aqui é um povo que conhece o seu Deus. Amém. Por isso há um povo forte neste lugar. Amém. Eu abençoo, Senhor, esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Hebreus 11:33 e 34. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu quero isso, Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, que a fé que o Senhor colocou, Deus, no nosso coração, Amém. Deus, seja desenvolvida, Amém. Pai, para que nas grandes, nas pequenas coisas, Deus, em coisas do dia a dia, na nossa rotina, Pai, nós possamos, Senhor, ver o cumprimento do Senhor, Amém. Deus, a resposta do Senhor através das fé. Amém. Declaramos, Deus, que confiamos no Senhor. Sim, Senhor. E agiremos, Deus, conforme a confiança que temos no Senhor. Amém. No nome de Jesus, Deus, que possamos andar em justiça. Amém. Deus, caminhar, Deus, segundo a tua vontade, Deus, alcançando, Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós vamos orar ao Senhor que nos dê perseverança para nós continuarmos aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Amém? Para que nós tenhamos perseverança. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, Amém. que nos foi outorgado. Amém, Jesus. Pai, eu quero orar, Pai, assim como Tiago declarou, Senhor, que nós nos alegramos, Senhor, por passarmos, Pai, pelas provações, Senhor. Pai, pois nós sabemos, Pai, que a prova, Pai, nos produz em nós, Pai, a perseverança, Senhor. Mas que a perseverança, Pai, ela deve ter uma ação completa, Pai, que nós venhamos ter ação, Pai, na perseverança, Pai. Que não venha ser uma perseverança, Pai, apenas de desejo, Pai, de perseverar, mas que venha ser uma ação completa em nós, Senhor. Porque o próprio Tiago nos fala, Pai, que nós seremos maduros e íntegros com isso, Pai. Então que isso produza em nós, Pai, maturidade e integridade, Senhor. Nós precisamos, Pai, do Senhor, Deus. Amém. E retira de nós, Pai, toda a confusão, Senhor.
Porque a Tua palavra declara, Senhor, que quando vem a esperança, não há confusão, Senhor. Então retira de nós, Pai, todo espírito de confusão, Senhor. Todo pensamento confuso, Pai. A Tua palavra é clara, sim, sim, não, não, Senhor. Retira de nós, Pai, toda a confusão, Senhor. E tudo aquilo que está confuso, Pai, vem entrar em ordem agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. E derrama o Teu amor em nós, Pai, porque é através do Teu amor, Pai, que a confusão vai embora, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor, Senhor. E por esta revelação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Senhor, eu oro para que... Eu oro e declaro, Senhor, que o Senhor em nós é a esperança da glória, Senhor. Eu oro para que nós sejamos perseverantes, Senhor, porque é como Caio orou, Senhor, diante da prova, dependendo de como nós nos comportamos, Senhor, nós seremos aprovados pelo Senhor, Pai. E isso faz toda a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor para a gente ser cheio do gozo de Cristo, para poder vencer as pressões da vida. Amém? Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós temos total confiança que se nós não somos felizes no Senhor, nós não vamos ser felizes em mais nada nessa vida. Partindo do Senhor, seja no pouco ou no muito, nós somos felizes, mas fora do Senhor, nós sabemos que não existe felicidade. Por isso, Deus, que eu clamo que, como igreja do Senhor, o Senhor nos ajude a chegar e posicionar o Senhor como centro. Amém. Centro de tudo aquilo que nós fazemos. Amém, é verdade. O Senhor seja a partida, seja o início e o fim das nossas vidas. Deus, como diz a Tua palavra, existem ciclos que se abrem e que se fecham. E que nós possamos abrir esses ciclos com discernimento no Senhor e fechar ele com glória. Fechar eles, Deus, dando glória ao Senhor, porque o Senhor esteve conosco. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Achou aí, Tati? Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Isso significa, mesmo que esteja desempregado, mesmo que esteja enfermo, mesmo que esteja em situações difíceis, mesmo que o que você quer ainda não aconteceu, mesmo assim, me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode ler, Tati, por favor. Eu quero dizer que a gente não depende das situações que estão em nossa volta. É isso. Que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Pode acontecer o que for, Pai. Nós não nos moveremos pelas circunstâncias, Pai. Nós estamos em Cristo. Nós nos movemos diante daquilo que o Senhor fala, Pai. Nós não iremos nos mover diante daquilo que nós vemos, mas nós iremos nos mover diante daquilo que nós escutamos do Senhor. É, isso mesmo. Em nome de Jesus. Amém. E para terminar, que sejamos agradecidos, gratos ao Senhor, acima das circunstâncias e das situações, independente das pressões da vida. Sejamos gratos. Amém? Ter gratidão no coração. 1 Crônicas 29, 12 e 13. Quem é? Não é ninguém aqui? Porque foi embora. Então vamos outro. Salmo 35, 28. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Amém. Senhor, eu quero declarar ao Pai que a minha alegria depende de Ti. Sim, Senhor. Quero declarar que nós amamos a Tua justiça, Senhor. O Salmo 97 diz que juízo e justiça é a base do Teu trono. Senhor, e é isso que eu creio. Amém. Todas as coisas, Senhor, são comandadas por Ti. Sim, Senhor. O Senhor
que a minha alegria não provém das circunstâncias. É, isso mesmo. Amém. Provém do querer do Senhor. Amém. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas 29, 12 e 13. O último para encerrar. A riqueza e a honra vem do Senhor. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, te damos graças e te louvaremos para toda a eternidade o teu glorioso nome. Senhor, nós queremos declarar isso. Queremos dizer que a nossa riqueza vem do Senhor. A nossa riqueza vem do Senhor, Pai. Nos ajuda e nos ensina a viver isso no dia a dia, Senhor. Que a gente não venha reclamar quando porventura nos faltar algo na mesa, que a gente gostaria de comer e não tem, ou algo no guarda-roupa que gostaríamos de vestir e não está lá. Senhor, que nós saibamos que a nossa riqueza vem do Senhor. Tudo aqui é muito pequeno, perto da tua riqueza. Senhor, eu quero aprender a viver isso, Senhor. Nós queremos aprender a viver isso, Pai. E ter um coração de gratidão ao Senhor. Agradecer o Senhor pelo que temos. E te agradecer ainda mais pelo que ainda não temos. Nós queremos te agradecer, Senhor. Ser gratos ao Senhor. Nos ajuda, nos ensina, Espírito Santo. Precisamos aprender com o Senhor. Pai, nos ensina a orar a palavra, como a gente fez hoje. A orar a tua palavra, Senhor. A orar com propósito. A orar, Senhor, alinhado com aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas casas. Nos ensina a orar a palavra, Senhor. Nos ensina, Espírito de Deus. Nós queremos te agradecer por esse tempo que tivemos aqui. Senhor, nós esperamos de verdade que nessa noite o Senhor possa ter recebido de nós algo que o Senhor esperava. Porque nós recebemos além do que esperávamos do Senhor. E nós queremos agradecer o Senhor, Espírito Santo. Senhor, que as famílias aqui representadas possam voltar para os seus lares abençoados com a palavra do Senhor. As que estão nos Santos Dumont também. E aquelas que porventura não vieram por alguma razão, sejam alcançadas. Aqueles que saíram para trabalhar, Senhor, que também sejam alcançados, Senhor. De maneira integral como nós estamos sendo. Que eles também sejam alcançados. Senhor, oramos pelo Darinho, que ele está bem de saúde hoje lá no Maranhão, Senhor. Nós, como o corpo de Cristo, o abençoamos. Onde nossos pés não chegam, a nossa oração chega. E nós oramos e abençoamos, porque sabemos que Ele está linkado com o Teu propósito. E acima das circunstâncias, Senhor, não importa, Senhor, o que necessitamos, queremos agradar o Teu coração. E nós oramos por Ele nessa noite, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que nós vamos ter boas novas dele ainda nessa noite, Senhor. Que Ele foi restaurado a saúde dele, Senhor, para cumprir com o propósito que o Senhor tem na vida dele. Nós agradecemos o Senhor, Pai. Nós agradecemos e clamamos que as opressões não se tornem opressões sobre nossas vidas. Em nenhuma área, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.